Neste vídeo eu vou mostrar para você como que você pode manter e até mesmo melhorar a produtividade da sua equipe no desenvolvimento de sistemas com os membros da sua equipe trabalhando de forma remota. E eu vou demonstrar isso em 5 passos, mas claro que o passo 0, antes de mais nada, você precisa utilizar um sistema online de gestão de projetos. Nos exemplos desse vídeo, eu utilizarei o Proj4Me, que é um sistema online de gestão de projetos muito simples de ser utilizado, que foi desenhado para que qualquer pessoa possa gerenciar projetos de forma profissional, mesmo sem saber nada sobre gestão de projetos. Então vamos lá. O primeiro passo é estruturar o nosso projeto. E para estruturar um projeto no Proj4Me é muito simples. Eu vou tomar aqui como exemplo o projeto Sistema Escolar. Para você criar um novo projeto, basta vir aqui na opção Novo Projeto. E esse projeto já tem algumas tarefas apenas para efeito de ilustração, tá? Então, quando você cria um novo projeto, a página inicial desse projeto é essa daqui. É a tela de resumo, onde você tem as informações essenciais desse projeto. Aqui você vê como que está o progresso, quantas tarefas estão em cada situação nesse projeto, o desempenho do planejado realizado do tempo, planejado realizado do custo e mais informações aqui essenciais sobre esse projeto. Então, para a gente estruturar, para a gente planejar esse projeto, desenvolvimento de um sistema para uma determinada escola, a gente vai executar apenas 2 passos, aplicando a técnica essencial da gestão de projetos, que é dividir esse projeto em partes menores. Então, vou clicar aqui em painéis de tarefas e dividir esse projeto em partes menores, criando painéis de tarefas. Nesse caso, um painel de tarefas para cada equipe, para cada área ou para cada frente do meu projeto. Nesse caso, eu vou criar um painel de tarefas para cada equipe do meu projeto. Um painel para a equipe de desenvolvimento, um painel para a equipe de testes, um painel para a equipe de marketing, para a equipe de design e assim por diante. Então, eu apenas dividi o meu projeto Sistema Escolar em partes menores, criando painéis de tarefas para eu agrupar as tarefas de cada uma das equipes do meu projeto. E agora, para finalizar o planejamento, a estruturação desse projeto no Proj4Me, eu vou dividir esses painéis em mais partes menores, criando tarefas. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui no painel Desenvolvimento e aqui eu vou planejar as tarefas a serem realizadas pela equipe de desenvolvimento. E eu posso facilmente criar etapas aqui na minha linha do tempo. Por exemplo, eu posso facilmente aplicar aqui um desenvolvimento ágil, onde eu tenho aqui em cima etapas ou sprints a serem cumpridas pela equipe de desenvolvimento, e aqui embaixo um conjunto de tarefas a serem entregues em cada uma dessas etapas. Então você pode facilmente criar etapas para o seu painel, basta clicar aqui em nova etapa, dar um nome, dar uma data, e ela entra aqui na linha do tempo, e você planeja as tarefas a serem realizadas em cada etapa. Então veja que para estruturar um projeto no Proj4Me criei o projeto, divido ele em partes menores criando painéis, e divido novamente em partes menores criando etapas e tarefas. Então esse é o primeiro passo, estruturar o seu projeto de forma muito simples e objetiva. O segundo passo é delegar tarefas. Então no painel de tarefas, onde você planejou aquilo que deve ser feito, você vai clicar nas tarefas e você vai delegar. Você vai aqui no campo responsável e você seleciona quem que é a pessoa que deve realizar essa tarefa. Aqui na pop-up da tarefa você gerencia várias outras informações, como prioridade, como itens de checklist que você deseja associar a essa tarefa, datas de início e conclusão, o tempo estimado e também faz o apontamento do tempo gasto na tarefa, anexa arquivos e etc. Então aqui é onde você define o responsável pela tarefa, para delegar ela para alguém, e também gerencia as informações gerais dessa tarefa. O terceiro passo diz respeito à visão que cada membro da sua equipe vai ter no Proj4Me. Então os membros da sua equipe, eles basicamente vão trabalhar em 2 telas do sistema. A primeira tela é essa daqui, a tela inicial. Então quando cada membro da sua equipe entra no sistema, ele vê aquilo que mais interessa, que são as suas tarefas. As tarefas que estão sob a sua responsabilidade. Essas tarefas que foram delegadas aqui para Pedro Lima, por exemplo, elas já aparecem aqui ordenadas por data de entrega e por prioridade. Então Pedro entra no sistema e ele já sabe o que tem que fazer e na ordem que tem que ser feita. E para Pedro saber detalhes e ver as orientações sobre como realizar essa tarefa, ele clica aqui no título da tarefa e ele vê aqui na pop-up sobre quais instruções que ele tem que seguir para realizar essa tarefa, sobre arquivos anexos que vão ser utilizados nessa tarefa, sobre itens de checklists associados a essa tarefa, data de entrega e todas as demais informações importantes para ele realizar essa tarefa. Então veja que dispensa o encontro presencial para que você delegue essa tarefa para Pedro e ele pergunte para você sobre como que ele tem que fazer essa tarefa. Na verdade, tudo já está aqui no cartão da tarefa. Então sua equipe basicamente vai trabalhar nessa tela inicial ou vai clicar aqui
no painel de tarefas ao qual essa tarefa pertence e vai ver no que é que a sua equipe está trabalhando. Então ele vai trabalhar sim na tarefa que é da responsabilidade dele, mas também vai poder saber o que é que seus colegas estão fazendo e assim poderem trabalhar de forma mais colaborativa. Então para a sua equipe executar as tarefas é extremamente simples e dispensa contato presencial. Depois, o próximo passo para você acompanhar o progresso do projeto é muito simples. Primeiramente, estando aqui no painel de tarefas, você já vê claramente quem está fazendo o quê, qual que é a data de entrega de cada uma das tarefas, qual que é a prioridade e em qual situação está a tarefa, não iniciado, em andamento, em revisão, concluído. Porém, se você quer saber mais detalhes sobre o desempenho da equipe de desenvolvimento, basta clicar aqui no modo de apresentação e você vê, por exemplo, 23% dessas tarefas já foram concluídas. Eu tenho aqui 16 concluídas, 25 não iniciadas, 23 em andamento e 7 atrasadas. Quais são essas 7 atrasadas? Clico aqui no gráfico e já vejo a lista com as 7 tarefas que estão atrasadas, datas de entrega, quem são os responsáveis por elas e assim por diante. Bem como vejo também informações aqui do desempenho em relação ao tempo e ao custo dessa equipe de desenvolvimento. Então aqui você acompanha facilmente o progresso da equipe de desenvolvimento. Indo aqui na tela de resumo do projeto, você acompanha o progresso do projeto como um todo, somando todos os seus painéis de tarefas. E subindo ainda mais a perspectiva, você tem na página inicial do sistema, assim como você tem aqui a visão de tarefas para os membros da sua equipe ver as suas próprias responsabilidades, também tem aqui a visão de projetos, que é para você acompanhar como que está o andamento dos projetos na sua empresa. Então aqui, por exemplo, a gente tem um projeto Sistema Escolar, que eu vou destacar aqui acima, e eu vejo aqui as suas principais informações. Qual é a equipe que está trabalhando nele, o progresso do projeto, quantas tarefas estão em cada situação, o que é que está atrasado, basta clicar para saber o que é que está atrasado, o desempenho de tempo de custo, e se eu perceber que tem algum gargalo, por exemplo, tem muitas tarefas atrasadas, qual é a equipe que está mais impactando nesse atraso? Então venho aqui na visualização rápida de painéis e eu vejo qual que é a equipe que possui mais tarefas atrasadas. Por exemplo, é a equipe de desenvolvimento, com 7 tarefas atrasadas. Quais tarefas são essas? Clico e vejo as tarefas que estão atrasadas. Então é muito prático para você acompanhar a evolução dos seus projetos em diversas perspectivas. Para finalizar, é importante a gente perceber que automaticamente estamos centralizando as comunicações em usando o Proj4Me. Por quê? Quando você clica aqui em uma tarefa, você tem aqui a seção de comentários. Ou seja, quando os membros da sua equipe precisarem esclarecer dúvidas, realizar alinhamentos, eles fazem aqui nos comentários da tarefa, ou anexam arquivos aqui no próprio campo de anexos da tarefa. Isso quer dizer que, quando você precisar resolver alguma questão, buscar alguma informação sobre alguma tarefa, você vai na tarefa e você encontra tudo o que diz respeito a ela, sejam arquivos anexos, sejam comunicações realizadas. E quando um membro da sua equipe quiser esclarecer uma dúvida com você, não precisa ligar, não precisa mandar um WhatsApp. Ele manda um comentário aqui e você vai ser notificado por e-mail sobre esse comentário, vai poder entrar na tarefa e deixar a resposta. Então a comunicação fica toda online e centralizada aonde importa, que é na tarefa, fácil de ser buscada no futuro. Então espero que você tenha entendido como é simples de você estruturar um projeto, delegar as tarefas para a sua equipe executar facilmente as tarefas que você planejou para elas, sem precisar de lhe interromper para esclarecer questões a todo momento, você acompanhar o progresso dos seus projetos em diversas perspectivas e também ter todas as comunicações e informações sobre as tarefas centralizadas e organizadas nas próprias tarefas, facilitando totalmente o trabalho remoto da sua equipe, pois dispensa comunicações presenciais e tudo fica online através do Proj4Me. Se você tem interesse em saber mais e quer trabalhar remotamente com a sua equipe, entre em contato com a gente e vai ser um prazer prestar uma consultoria gratuita para que você possa em 24 horas começar a trabalhar remotamente com toda a sua equipe.